Salve galera, professor Luiz aqui com vocês, professor de Física, e na videoaula de hoje a gente vai estar trabalhando aí a nossa segunda parte da termodinâmica, certo? Vem comigo na tela. Pessoal, nessa primeira parte a gente vai falar aí sobre a denominada primeira lei da termodinâmica, tá? O que é a primeira lei da termodinâmica? Essa primeira lei da termodinâmica ela é resultado da conservação da energia. E ela vai dizer o seguinte para a gente, ó. O ΔU é igual ao Q menos o T. O que isso significa? A variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Em outras palavras, se eu provocar uma mudança interna nas moléculas de um gás, eu consigo produzir calor. E eu consigo utilizar esse calor para realizar trabalho, tá? Então, essa primeira lei aí é resultado da conservação da energia, beleza? Então, ΔU vai ser a nossa variação da energia interna, o Q, quantidade de calor, e o T de trabalho. Unidades, tá? Sistema Internacional, Joule. Beleza? Pessoal, essa primeira lei, ela parece simples, né, a equação, só que ela traz para a gente uma série de considerações que devem ser feitas a respeito da energia interna, do calor e do trabalho. Então, a gente vai analisar isso aqui agora, beleza? Então, primeira coisa, galera, quando eu tenho a energia interna positiva, o que isso significa? Qual é a consequência que isso acarreta para nós? Se a minha energia interna ela é positiva, significa que a temperatura ela aumentou, tá? Se for negativa, professor, significa que a temperatura diminuiu. Se for igual a zero, significa que a temperatura nem aumentou, nem diminuiu. Continuou o que era antes. Ou seja, nesse caso, eu tenho uma transformação isotérmica, temperatura constante. Tá? Ou seja, temperatura inicial igual à temperatura final. Ok, galera? Então, a energia interna, a variação dessa energia interna, ela está ligada à temperatura, tá? Por quê, professor? A energia interna não é o quanto as moléculas lá do gás estão se movimentando? E temperatura não é a medida do grau de agitação molecular? São conceitos muito parecidos. São grandezas que dependem uma da outra. Se a energia interna aumenta, a temperatura aumenta. Se a energia interna diminui, a temperatura diminui. Se a energia interna não muda, a temperatura também não muda. Beleza? O calor, galera, tem três possibilidades para o calor também. Ele pode ser positivo, negativo ou igual a zero. Se o calor é positivo, significa que o gás ganhou o calor, recebeu o calor. Se o calor, a quantidade de calor, ela for negativa, o que esse resultado vai nos indicar? Que o gás ele perdeu o calor, ou seja, ele cedeu o calor para o ambiente, para o meio externo. Tá? E terceira consideração aqui, se a quantidade de calor for igual a zero, significa que o gás sofreu uma transformação adiabática. Professor, o que é uma transformação adiabática? É uma transformação que ocorre quando não existe troca de calor. Quando a quantidade de calor é igual a zero. Beleza? Então, quando a quantidade de calor é igual a zero, eu vou chamar isso aqui de transformação adiabática. A gente vai ver com mais detalhes depois disso daqui. Beleza? Vamos analisar então o trabalho agora, pessoal. Se o trabalho é positivo, significa o quê? Se o trabalho é positivo, significa que o gás expandiu, sofre uma expansão. E isso implica para a gente que o calor ele foi transformado em trabalho, beleza? Se o trabalho for negativo, significa que o gás foi apertado, sofreu compressão. Ou seja, nesse caso aqui, o trabalho é convertido em calor. E se o trabalho for igual a zero, significa que não houve movimento. Ou seja, o volume não mudou, nem aumentou, nem diminuiu. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma transformação isocórica. O volume permaneceu constante. E aí, galerinha? Então, só lembrando para vocês, quando eu falo em expansão, eu estou querendo dizer que o gás aumentou o volume dele. Quando eu falo em compressão, eu estou querendo dizer que o gás diminuiu o seu volume, tá? Então, trabalho ser positivo ou negativo vai indicar para a gente expansão ou compressão. Então, se você ouvir a palavrinha expansão, você já sabe que o trabalho é positivo, que o calor está sendo transformado em trabalho.
Se você ouvir a palavrinha compressão, opa, compressão, significa que o trabalho é negativo e que o trabalho foi convertido em calor. Beleza? Tranquilo, galera? Ok, então. Vamos falar aqui rapidamente da variação da energia interna. Já falei para vocês, né, que depende da temperatura. Então a gente vai analisar agora para um gás monoatômico. O que é o gás monoatômico? Atômico traz para a gente a ideia de átomo. Mono traz para a gente a ideia de um. Então o gás monoatômico é o gás que tem apenas um átomo. Tá? Para eu calcular a variação da energia interna, ela vai ser calculada da seguinte maneira: 3 meios de NR ΔT. Seguinte, galera, se você observar essa equação, 3 meios é um número. Dependente da situação, não vai mudar. O Nzinho aqui, ele também não vai mudar, porque o gás é monoatômico. Então, quantos átomos eu vou ter? 1. Então, o número de mols aqui vai permanecer inalterado. E o R também é um número. Quanto que vale o R? Depende das unidades que eu quero, né? Pode valer 8,31 joules mol Kelvin ou 0,082 nessas outras unidades. Então, vejam bem. Percebam o seguinte, que isso não muda, o 3 meios, o N não muda, o R não muda. A única coisa que mudou aqui foi o quê? Foi a temperatura. Então, significa o seguinte, galera, que em um gás monoatômico, a variação da energia interna depende exclusivamente de quem? Da temperatura. Beleza, pessoal? Aqui do ladinho está a legenda do que significa cada uma das letras, tá? Depois vocês dão uma olhada melhor, beleza? Então a gente vai encerrar essa segunda parte por aqui. Na próxima aula eu falo mais algumas coisinhas que faltaram e a gente encerra fazendo alguns exemplos, ok? Muito obrigado por assistir. Grande abraço para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu. Fui.